Olá, mis amores. Oi, gente. Tudo bem? Eu tô falando aqui diretamente do meu personal White Lotus. Mentira, eu tô falando de casa uma semana antes. Mas quando vocês estiverem ouvindo este episódio, estarei em White Lotus. Rodrigo vai estar a própria Tânia Exato. fazendo massagem e prometendo negócios para pessoas. Que horror. Mas hoje vamos falar sobre o que neste episódio que foi gravado uma semana atrás? Esse episódio vamos gravar sobre os meus testes genéticos. Olha só, precisa soltar um barulho aqui. Solta o barulho. Oh my God! Não sei se vocês se lembram, né? Mas há muito tempo atrás o Rodrigo fez o teste genético dele. A gente ficou curioso, eu fiquei curioso e pedi para fazer o meu. Exato. Então veio aí. Veio aí, chegaram os resultados neste dia agora que estamos gravando. Exato. Então, você pode manobrar aí que você tá mais perto do... Tá, eu subo até o fim. Eu começo? Isso. Ok. Então vamos lá. A primeira vez que estamos vendo, gente, Olha! Ah, não, Vamos tá, lá. faz sentido. Marcelo, seu DNA indica que 72% da sua ancestralidade é proveniente da Europa. Nossa, 72? 72%. Nossa, é muito. Eu achava que ia ser bem menos. Exato. Destes 72%, 48% está na Ibéria, Ah, beijos. que é a região relativa a Portugal e Espanha. Porto, né? Aí temos 12% de Europa Ocidental, Alemanha, França e Países Baixos. Ilhas Britânicas, Ilhas Britânicas. Nossa, mas... Bom, enfim. 9% na Itália. No norte da Itália, principalmente. Depois menos de 3% em Sardenha. Aham. E menos de 2% Basco. País Basco. Parapesto. País Vasco. Olha só, tá aí, ó. Tem muita Espanha em mim, Faz bastante sentido. né? Faz bastante sentido. Nossa, mas eu tô um pouco chocado. Mas tá, enfim, vamos continuar. 23%. África. Que é o que eu já imaginava, né? Principalmente oeste da África, que é de onde vieram a maioria dos escravos. Então, 20% do oeste da África. Para quem não conhece o oeste da África ou não sabe exatamente do que estamos falando, é Camarões, Gabão, República do Congo, Angola, Guiné Equatorial, Namíbia, África do Sul. Você tá lendo isso? Ali no História. Ah, ok. Alright. Ah, ok. Temos 20% de oeste da África, temos menos de 2% de nilotas, menos de 2% de costas da mina e menos de 2% do chifre da África. Que é ali onde fica a Etiópia, do outro lado. Certo. Ok. Américas, 4%. Engraçado, eu achava que teria muito mais de Américas. Por quê? Porque eu achava que tinha alguma coisa de nativo brasileiro na minha mistura. Não tem. É basicamente só europeu e África. E africano, no caso. E tem menor que 2% de judaico. Olha só. O meu tinha também, não tinha? Não, Não? o seu não tinha. Olha só, menino. mas Muito bom, hein? Tá aí. 1% de judeu em mim. Bom, mas o grosso, O grosso é... Europa e África. Mas principal... Acho que abre ali o Europa rapidinho. E abre o África. É o que eu imaginava. O grosso mesmo é Península Ibérica, então português e espanhol. E pessoas escravizadas da África.
que foram forçadas a vir pra cá. Sim. E aí eu descobri hoje, conversando com a minha mãe, coisas que ela nunca tinha me falado antes, mas agora a gente estava jantando antes de gravar, e ela falou que a minha bisavó, ou seja, a avó da minha avó, né? Não. Sua bisavó É a mãe da minha avó. É a avó da sua mãe. Isso, é a avó da minha mãe. Isso. Ela era filha de escravos libertos. Sim. Então, já tem uma coisa aí. E eu sei que o meu bisavô, desse mesmo lado, o que casou com ela, era português. Vindo de Portugal. Tipo, no sentido de que ele não nasceu no Brasil. Sim, sim. Uhum. Então faz sentido. Vamos ver as linhagens? Vamos ver as linhagens. Vamos ver a linhagem materna. Meu haplogrupo. Lembrando, né, gente, para quem não ouviu o episódio do meu teste, a linhagem materna indica o haplogrupo materno. Isso. Ou seja, a rota percorrida por seus ancestrais matrilineares ao longo do tempo. Exato. Obtido aí por meio de uma análise de DNA mitocondrial. Exatamente. Então vamos lá. Explicamos isso no outro episódio, para quem não se lembra, é porque quando tem o óvulo e o espermatozoide para formar o zigoto, todas as mitocôndrias do zigoto vêm do óvulo. Ou seja, todas as suas mitocôndrias vieram da sua mãe. Isso. Mesmo que o seu DNA seja uma mistura do seu pai e da sua mãe, o shape das suas mitocôndrias vieram todas da sua mãe. O meu haplogrupo é o L3D. O haplogrupo... Essa palavra é difícil. O haplogrupo L3D surgiu na linhagem L3, ok, entre 21 mil e 30 mil anos atrás. Nossa. Tá. O L3D teve a sua origem possivelmente na região central ou ocidental da África, a partir de onde se difundiu em direção ao leste da África, junto ao haplogrupo L3B. Acredita-se que o L3D tenha participado da mais antiga e grande expansão do L3 pelo continente africano. Atualmente, o L3D está presente principalmente na África Ocidental e aparece em baixa frequência pela região sudeste do continente, assim como no norte e no Oriente Próximo. O haplogrupo também é comumente encontrado nas Américas devido ao tráfico de africanos escravizados durante o período da colonização europeia. É exatamente isso. Se é, né, o mitocondrial, então faz sentido que a minha bisavó tenha sido filha de escravos. Justo. Interessante. Mas olha só que engraçado, né? Pelo menos posso falar uma coisa que é muito horrível que eu vou falar, mas de certa forma me deixou um pouco aliviado. Descobri que eu não sou filho de não sou descendente de um estupro Porque assim, eu sabia obviamente que eu tinha parentes negros por traços, nariz e tudo mais. Só que eu tenho a pele bem clara, minha mãe também e tal. Então eu imaginava que talvez tivesse algum estupro de alguém que abusou de uma escrava, alguma coisa assim. Pelo menos eu acabei de descobrir que, até onde vai a memória, não. Então... Sim. Eu acho engraçado que a sua linhagem materna, ela fica realmente bem concentrada aqui na África. Sim. Porque você lembra que a minha ramificava até a Rússia. E até a Rússia, né? Sim. Ou seja, meu DNA é mais variado que o seu, a louca, né? Mas o seu tem mais coisas diferentes de mais lugares. O meu tem menos lugares, é mais específico, né? Se um dia a gente tiver ter um filho por inseminação, vai ser o meu esperma e não o seu, aqueles. Louca. Mas sabe o que eu acho que isso tem também? Pelo fato de que você tem mais
Eu sou mais velho que você. Aqueles. Você tem mais bisavô, bisavó, enfim, que vem de lugares diferentes, né? Ah, sim. Tipo, o único que eu tenho que não é, tipo, que não veio da África ou que já estava aqui no Brasil é português. Então, tipo, meio que vai ficar nessa mistura mesmo. É, faz bastante sentido. Tá. Vamos ver a linhagem paterna. Essa tem bastante curiosidade, porque não faço a menor ideia. Aí a linhagem paterna é o caminho percorrido pelos seus antepassados patrilineares há mais de 100 mil anos. Para descobrir essa rota é feita uma análise do cromossomo Y. Um fragmento de DNA que passa unicamente de pai para filho. Exato. Aí, como a gente já falado, a linhagem paterna está disponível somente para pessoas do sexo biológico masculino. Afinal, é pela análise do cromossomo Y. Exato. Né? Como vocês aprenderam em biologia, pessoas... Como falar isso da forma correta hoje em dia? Pessoas do sexo... Pessoas do sexo biológico masculino. Pessoas que têm não do sexo biológico masculino. Eu acho que o mais adequado seria pessoas que têm uma constituição genética característica do sexo biológico feminino têm cromossomos XX. Certo? Não necessariamente. Pode ser uma pessoa intersexo, né? É. Bom, enfim, quem nasceu com cromossomo XX não vai ter como ver a linhagem paterna. Exatamente. É sobre isso. O meu haplogrupo do paterno é o E1. Certo. O haplogrupo E1 surgiu aproximadamente 50 mil anos atrás no leste da África também. Certo. Atualmente o E1 é a linhagem paterna mais frequente no continente africano e a única ramificação do E que está presente em quantidades significativas em outros continentes. Olha só. Portadores desse haplogrupo se espalharam por toda a África durante o Paleolítico e Mesolítico. Nossa, isso é uma coisa um pouco mais recente, né? O subhaplogrupo E1B1B é bastante visado por quem investiga genealogias, por ser uma das principais linhagens de E fora da África subsaariana, especialmente o norte da África, sul da Europa e Oriente Médio. Faz bastante sentido. Olha que interessante aqui, ó, o CT, que é um haplogrupo. Acho que sim. CT, ó, ele ramifica aqui para Índia, ó. Aham. Todos os outros ficam concentrados na África mesmo. Olha, esses aqui disseminaram mais. Então, é o E que ele comenta. Ó. O E, ele foi pro norte da África. Norte da África é onde estavam os mouros, que subiram pra Península Ibérica. Uhum. E tudo ali meio misturado. Olha só. Faz bastante sentido. Eu tô um pouco chocado. Com... Eu não sabia que tinha tanto de ascendência africana em mim. Eu fiquei feliz. Interessante mesmo. Eu achei que seria menos. Mas eu acho que, na real... Eu não sei o que aconteceria com uma pessoa, por exemplo, de ascendência direta japonesa, por exemplo. O mapa deve ser bastante diferente do que a gente está vendo aqui no nosso caso. Mas se a gente pensar que isso, né, esses estudos desses haplogrupos, eles voltam aí até 100 mil anos, né? E aí a gente tem que lembrar que aquele velho clichê que é uma grande verdade, a África é o berço da civilização. Sim, todos começaram lá, isso é um fato. Então eu acho que é meio que comum para pessoas brasileiras de ascendência aí, seja europeia, ou seja, de uma ascendência direta de povos africanos, enfim,
acho que vai ser meio que natural para todo mundo que esses caminhos, essas ramificações sejam muito parecidos, né? Eu acho que pode ser uma coisa interessante estudar, por exemplo, um mapa desses, né? Essas ramificações de pessoas de ascendência direta asiática, assim. Então, filhos de japonês, filhos de chineses, coreanos, acho que mesmo de Oriente Médio e afins devem ter algumas ramificações interessantes, curiosas, mas acho que de forma geral, para pessoas mais assim com o nosso fenótipo e tal, eu acho meio que vai dar isso meio que para todo mundo. Parte Europa, parte África, sabe? Então, é aquela coisa do tipo, é muito difícil você, né, a não ser que você realmente esteja falando de extremos, do tipo, extremo norte do planeta, ou extremo sul, tipo, então, Austrália e tal. Imagina você sai de cima do computador, Carbonara, meu Deus do céu. Imagina esse mapa aí da Bjork, por exemplo. Deve ser bem curioso. Sim. Será que se a gente mandar o link ela faz? Acho que provável. Acho que só precisa do link. Mas eu acho que assim, vai provavelmente, principalmente quando você está falando de Américas, vai ser realmente basicamente Europa e África, porque tipo, tem a questão da escravidão plus colonialismo. Claro. Então, no fim das contas, vai ser realmente essa mistura. Mas tá aí. Esse lugar que a gente não vai falar o nome onde a gente fez o teste, apesar que todo mundo já deve ter matado onde foi. Sim. Eles podiam disponibilizar uns dados anônimos, né? Tipo um benchmark. Tipo, conheça a linhagem materna e paterna de uma pessoa da Groenlândia. Ou uma pessoa da Polônia. Sabe umas coisas assim? Sei. Porque acho que Brasil vai ser sempre uma coisa mais ou menos assim mesmo. Então, mas por enquanto, né? Isso que eu acho interessante, porque se você pensar, por exemplo, que a grande migração japonesa que aconteceu no Brasil, ela tá completando cento e algum poucos anos. 100 e pouquinhos, né? E, tipo, a grande migração coreana pro Brasil tá completando, tipo, acho que 80 anos, mais ou menos. Então, tipo, eu acho que daqui a uns 200, 300 anos, a gente vai ter uma composição nacional muito diferente. Muito diferente. Isso é um ponto interessante. Porque a gente até tava vendo esses dias, né, acho que no Instagram, um mapa que era, tipo, substituindo a bandeira do país no mapa. Pega o território do país, né? E no território do país coloca a bandeira ali da segunda maior etnia que mora... Segunda maior nacionalidade que mora naquele país. Então, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, além de pessoas que são estadunidenses, que nasceram nos Estados Unidos, a maior quantidade de pessoas que vêm de outro país que moram nos Estados Unidos é chinesa. E aí no Brasil é japonesa. O que foi uma grande surpresa para mim nos Estados Unidos, porque eu não imaginava que tinham tantas pessoas vindas da China a ponto de ser a segunda nação. Você imaginaria, né, que seria ou Canadá ou México, né? Eu imaginaria México, pela proximidade. Talvez. No Canadá é Índia, o que para mim não foi tanta surpresa, porque a empresa que eu trabalho, ela foi formada por uma fusão de várias empresas diferentes. Uma dessas empresas era canadense. E grande parte da galera que veio desse ramo dessa empresa canadense são indianos. Então eles devem ser uma mão de obra muito forte no Canadá. Principalmente com tecnologia. Sim. Mas aí tem esse ponto de que no Brasil a população... oriental como um todo, mas principalmente a japonesa, é muito grande. Só que ainda... eu acho que já existiu muita mistura e tal, mas acho que ainda eu vejo bastante pessoas japonesas, Nisei e Sansei e tal, que ainda se relacionam ou acabam tendo filhos e conhecendo,
Outras pessoas que são Nisei ou Sansei, porque meio que vive naquela não é bolha, né? Mas vive naquela cultura ali, meio de uma pessoa que conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa. Mas acho que tem uma questão de bolha também, uma bolha um pouco mais geográfica, digamos assim, porque em São Paulo tem muito isso, né? Sim. Isso não é só de São Paulo, né? Isso acho que toda a grande metrópole tem isso, Sim. na verdade, né? Então tem a comunidade japonesa, a comunidade coreana e a comunidade... Tem uma outra comunidade muito grande na Liberdade. Não vou lembrar agora. Quando você desce mais para o centro de São Paulo, vai ter uma grande comunidade ali. Angolana. De angolanos, tem de haitianos também. Sim. Quando você vai ali mais para o Bom Retiro, para o Brás, tem muita comunidade de colombianos, bolivianos. Sim. Muitos sírios, muito libaneses também. Então, tipo, eu acho que daqui a alguns anos o Brasil vai ser ainda mais misturado geneticamente do que já é hoje. Mas eu acho que ainda demora um pouquinho, justamente porque... E o Brasil não é tão antigo assim, né? Tipo, o Brasil tem 500 anos. 500 e poucos. 500 e poucos. 523, exatamente. Mas, então, eu acho que dá mais uns tempos, eu acho que se mistura ainda mais, assim. Mas tá aí. Curioso. Eu quero ver se eu acho algum parente. Pera. Não dá pra desbloquear a sua parte. Eu desbloqueei a minha parte de saúde, você lembra? Eu acho que eu desbloqueei te mandando o código, não foi? Putz, não lembro. Mas eu lembro que no meu tinha a parte de saúde. Olha, achei uma Barroso Olha, aqui. já apareceu uma Barroso. Primo de 2º grau. É próximo. Pergunta pra sua mãe depois se ela conhece. Aí tem uns... Nossa, aí começam uns sobrenomes que eu não faço a menor ideia. Nossa, essa moça realmente é muito minha parente. Sim. 129 CM de DNA compartilhado. Eu não sei o que significa isso, mas... Não tem um tooltip? Tem um tooltip ali, ó. Vê o que fala. Tá um saco esse mouse, né? Sim. Mensuramos o compartilhamento do seu DNA em centimorgans. Mickey Michaels. Centimorgans. Que é uma unidade de distância genética. Quanto maior o tamanho em cm e a quantidade de segmentos compartilhados, maior o grau de parentesco. É importante lembrar que a ferramenta de busca parente faz uma análise preditiva, cujos resultados devem ser investigados mais a fundo antes de se assumir uma conclusão quanto ao suposto vínculo genético entre as pessoas. Okay. Será que tem alguém que cata os e-mails e manda e-mail para as pessoas do tipo, você é meu parente? Provável. Eu acho que não devia mostrar o e-mail das pessoas, mas enfim. Nossa, mas eu tô muito curioso, porque assim, dado que Barroso vem do meu avô materno, essa pessoa é muito próxima. Essa pessoa deve ser bem próxima de você mesmo. Eu acharia, tipo assim, sei lá, se tiver um Caetano aí na fila, é muito distante. Porque Caetano vem desde o meu bisavô pro pai de pai. Então já teve muita criança com esse nome. Temos Pitas, temos Costa. Pacheco é também da família. A minha avó se chama Maria de Lourdes Pacheco Barroso. Temos uns Teixeiras, um Pierrete. Quer que avança aqui? Mais um aí. Temos Alves, minha avó também tinha Alves. Minha avó paterna. Maria Onésia Alves Caetano. Olha só. Mais conhecida como Maionese. Por que não vai? Travou aqui. Enfim. Foi. Graciosa. Olha, Ishida. Aí, alguém casou com um japonês na minha família. Alguém casou com um japonês, olha só. Alguém casou com um grego, Limberopoulos. Se bem que é um homem, dificilmente Guilherme Limberopoulos. Dificilmente homens vão trocar o nome, né? O machismo. Não, mas às vezes a mãe do Limberopoulos
Justo. Arrasou. Com Justo. grego. Oliveira, Gonçalves. Tem nenhum Caetano, gente. Nenhum Caetano, chocado. Ah, já era, já tá em primo de 8º grau. Nossa, tem pouco parente nessa plataforma. Você tinha bastante parente, né? Não me lembro. Mas acho que não tinha muito mais que isso aí, não. O seu tá em 9 páginas, olha lá. Não, mas assim, na segunda página já tá em 8º grau. Já não é parente mais. Pra mim, parente é no máximo 3º grau e olha lá. Cunhado não é parente. Exato. Mas tá aí. Feliz? Ah, não sei se feliz. Eu acho que... É curioso, né? É curioso. É mais curioso do que qualquer coisa. É o que eu disse quando a gente leu o meu aqui, quando a gente interpretou o meu. É muito genérico. Tem muita porque gente não no tem mundo. como ser específico, Tem né? muita gente no mundo. Sim. Seria... A gente não é tão especial, a louca. Não, mas eu já sabia que eu não era especial antes de fazer esse teste. Ai, que horror. Não, mas é verdade, não tem problema com isso. Mas eu achei curioso de entender realmente, tipo, qual que é a mistura genética que deu eu, assim, sabe? E faz bastante sentido, né? Faz bastante sentido. Aí. É isso então, gente. Esse episódio foi mais curtinho, gente, porque a gente só queria realmente ver o meu DNA. Mas foi divertido. Foi divertido. E aí, semana que vem, voltamos com a nossa programação normal. Já estarei de volta da viagem. Vai contar tudo que aconteceu pra gente. Contar pra vocês sobre a viagem. E então, nos vemos muito em breve. Sim. Beijos, mores. Mua. Um grande beijos.